Bom dia, irmãos. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical mais uma vez, graças a Deus, graças ao bondoso Pai que nos concedeu mais essa oportunidade, esse privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor para aprendermos mais da palavra, glorificar seu santo nome. Amém? Gostaria primeiramente de deixar os agradecimentos aos irmãos que nos acompanham através do YouTube, do Facebook, que continuem nos acompanhando e compartilhando aos seus familiares, amigos, colegas de trabalho, para que a palavra do Senhor se propague, chegue ao coração daqueles que necessitam dessa palavra abençoada e salvadora. Peço aos irmãos que se coloquem de pé, para iniciarmos com a oração. Baixemos nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, graças te damos, meu Pai, por nos dar esse privilégio, meu Pai, mais uma vez, de estarmos aqui na tua casa, meu Pai, para aprendermos mais da tua palavra, Senhor, para que possamos, meu Pai, cada vez mais nos aproximar de ti, meu Pai, continuar na tua presença, Senhor, sempre, meu Pai, não só na igreja, mas no nosso trabalho, na nossa família, Senhor, nos nossos lares, meu Pai, que sejamos sempre, meu Pai, testemunho vivo da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, que o Senhor esteja abençoando cada irmão que está aqui nesse momento e os irmãos que ainda vão chegar aqui na Tua casa, meu Pai, que o Senhor os traga sob Tua proteção divina, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando também aqueles irmãos, aqueles amigos, colegas, meu Pai, que nos acompanham através das mídias sociais, meu Pai. Que o Senhor abençoe cada um. E que estejamos atentos, meu Pai, a tudo que será ensinado aqui nesta manhã. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento, eu gostaria de chamar o grupo de louvor, que irá entoar o corinho, Mão no Arado.
olhar para trás, pois quem parado põe a mão, trabalho sempre perto, tem serviço e profissão. Quem ficou sua mão arado, não pode olhar para trás. Cristo põe a vida, Não pode olhar para trás. ficou sua mão arado, Não pode olhar para trás. em Cristo põe a vida. Obrigado, irmãos. Que Deus esteja sempre abençoando cada um para que continue trabalhando no serviço do Senhor. Amém. Peço aos irmãos que se coloquem de pé nesse momento. Vamos fazer a leitura devocional que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 18, dos versículos 13 ao 23. Vamos fazer uma leitura participativa? Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos todos em uma só voz, os pares. Amém? Será projetado aqui? Leremos Êxodo, capítulo 18, nos versículos 13 ao 23. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele, em pé, desde a manhã até a tarde. Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Agora ouça-me e escute meu conselho, e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiem suborno. Nomeie-os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Se você seguir esse conselho, e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões, e todo este povo voltará para casa em paz. Amém, irmãos? Ainda de pé, vamos fazer uma oração em agradecimento à palavra que foi lida nesse momento e tudo que está acontecendo nesse momento. Baixemos nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, graças te damos, meu Pai, por tudo que está sucedendo nesse momento, meu Pai. Tudo graças a Ti, meu Pai,
que está em nosso meio, meu Pai, para nos mostrar o caminho da verdade, meu Pai, a Tua palavra, nos ensinar, meu Pai. Muito obrigado por tudo, meu Pai, por nos dar mais esse privilégio, Senhor, como já havia dito, que tudo seja feito, meu Pai, somente para Ti, meu Pai. Obrigado também, Senhor, pelos irmãos que se comprometem sempre, meu Pai, em trabalhar na Tua obra, Senhor. Que o Senhor levante mais irmãos, meu Pai, que o Senhor toque em vossos corações, para que vejam, meu Pai, o quanto é importante, meu Pai, vivemos na Tua presença, meu Pai, e trabalhar na Tua obra. Também, meu Pai, te agradeço pela palavra que foi lida nesse momento, e essa palavra penetre em nossos corações, meu Pai, e possamos ser atentos, meu Pai, também a tudo que for ensinado nesta manhã, meu Pai. Abençoe cada um de nós, essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Ainda de pé, convido aqui o grupo de louvor, que irá entoar mais 2 hinos, os hinos 410, que tem por tema Felicidade no Serviço, e após o hino 410, o 422, que tem por tema Trabalho Cristão. E convido também o irmão Arthur, que irá fazer a colheita dos dízimos e ofertas nesse momento. E também tem um aviso importante, àqueles que nos visitam pela primeira vez, que não se sintam constrangidos em ofertar. Esse é um trabalho, uma ordenança de nossa igreja, tá? Somente se sentir o desejo em vossos corações. Se não for nessa oportunidade, que seja na próxima. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. Pode sentar, igreja. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus.
Jesus salvação pela graça nos dá. Com amor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No amor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No amor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém, irmãos. Obrigado aos irmãos pelos louvores. Obrigado ao irmão Arthur também por estar sempre participativos na obra do Senhor. Que Deus também levante mais irmãos para trabalhar na obra do Senhor, pois a seara é grande. Nesse momento, gostaria de pedir aos irmãos que coloquem seus celulares no modo silencioso ou desliguem para não tirar a atenção da palavra que será pregada. Convido aqui à frente o pastor Rafael, que irá deixar a mensagem nessa manhã e os informativos. Amém. Bom dia, meus irmãos. Ô domingo preguiçoso, menino. Se chover e fizer frio em Porto Velho, não sei não, viu? Bom dia, meus irmãos. Eis que chegamos ao último domingo do ano. E até aqui podemos falar com alegria e propriedade. Até aqui nos ajudou o Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Eu quero deixar os avisos, mas antes lembro a igreja que hoje à noite, às 19 horas, nós teremos culto de louvor e adoração. E o tema da mensagem será felicidade. Você é uma pessoa feliz? Você precisa de muita coisa para ser feliz? O que nós precisamos fazer para sermos felizes? Então esse será o tema da mensagem. Eu sei que há muitas pessoas tristes, depressivas, deprimidas, sem vontade de viver, mas hoje nós vamos aprender sobre a felicidade no aspecto bíblico, tá bom? Então todos vocês estão convidados e convidem também outras pessoas para juntos estudarmos sobre esse tema. E peço a você, não deixem de orar pelos nossos missionários, não deixem de contribuir. A obra missionária depende de você, depende de mim também, principalmente das nossas orações e dos nossos recursos. Estamos findando mais um ano com a graça, com a misericórdia de termos ajudado de alguma maneira os missionários, o Instituto Bíblico Maranata, o Pregue a Palavra, em oração e também em contribuição. Então quero agradecer a todos vocês e bem como o nosso projeto Famílias Abençoando Famílias. Eu louvo a Deus porque ao longo de todo esse ano a gente conseguiu, de alguma maneira, levar o alimento para muitas famílias. Então quero aqui externar a minha gratidão a você que tem abraçado esse projeto, a você que tem contribuído. Se você não tem contribuído, eu desafio a você, em 2025, passe a contribuir com esse projeto,
Que bênção que é poder abençoar pessoas que não têm alimento. São crianças, adolescentes, jovens, até idosos que precisam de alimentos. Então peço a você, abrace esse projeto e vamos continuar firmes e fortes, abençoando famílias com o alimento. Lembrando de Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. E para finalizar, eu lembro à igreja que após a EBD, nós teremos a eleição da nova diretoria. E terça-feira, dia 31, nós teremos o último culto do ano, a virada do 31 para o 1º de janeiro. O culto vai começar às 22 horas. Peço à igreja, não vá para outro lugar, não marque outro compromisso. Vamos passar essa virada do ano na presença do Senhor e em comunhão com os nossos irmãos. O culto começará às 22 horas. Caso você queira compartilhar um testemunho, contar uma bênção, então me procura para a gente colocar o seu nome na programação. Mas procure antes, tá? Porque se ficar em cima da hora, talvez não terá tempo, tá certo? Então peço a você, com antecedência, me procure, deixe o seu nome e no dia 31 conte a bênção e conte um testemunho que Deus te abençoou ao longo desse ano, tá bom? Sem mais, ore por alguns irmãos que estão viajando. Hoje, precisamente, nós temos 12 irmãos em viagem. Então, que Deus abençoe e os proteja cada um deles. Nós vamos dividir as classes. Convido os professores com os seus alunos para irem às suas classes. Adultos, permaneçam conosco e juntos vamos estudar Êxodo capítulo 18. Último estudo do ano de 2024. Enquanto os irmãos estão indo, eu quero saudar todos vocês que estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook. É uma alegria, uma satisfação ter vocês conosco, mesmo que virtualmente. E o desejo do nosso coração é que o culto venha glorificar ao Senhor e fortalecer a sua fé na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos que estão no templo, coloquem-se em pé, por gentileza, aqueles que podem, e abram as vossas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo 18. A palavra êxodo significa saída, peregrinação. E nós vamos ler do verso 13 até o verso 16 apenas. Livro do Êxodo, capítulo 18, do verso 13 ao verso 16 apenas. Encontrando, diga um amém bem feliz aí. Ó, muito bom. Diz assim: no dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele em pé, desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: o que você está fazendo com este povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito suas instruções. Amém? Eu vou ler só o 16. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito suas instruções. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecidos, felizes por estarmos mais uma manhã de domingo em Tua presença. Ó Pai, queremos externar a nossa gratidão, porque ao longo deste ano o Senhor nos conduziu à Tua presença. Aos domingos pela manhã o Senhor tem nos conduzido à Tua casa e juntos estudado a Tua palavra, aprendido com o Senhor
e a respeito do Senhor. Obrigado, meu Deus, por todas as lições, por todos os estudos que foram aplicados no decorrer do ano. A nossa oração, ó Deus, é que tudo que nós temos estudado e aprendido não fique apenas na parte teórica, mas que nós venhamos colocar em prática para te servir melhor. Ó Deus, obrigado pela oportunidade que temos de nos reunir nesta manhã de domingo para juntos te adorar. Obrigado, meu Deus, pelas famílias que congregam conosco. Obrigado por aqueles que nos acompanham pela internet. E rogamos que neste momento o Senhor use cada professor para o louvor da tua glória, nos dando sabedoria, capacidade e nos use apenas como instrumentos nas tuas mãos. Mas também te peço, meu Deus, pelos nossos irmãos, alunos, que haja a devida atenção, o devido interesse e a concentração para aquilo que haveremos de estudar. E que a tua palavra entre em nossos ouvidos e faça morada em nossos corações. Oramos agradecidos no precioso nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar? Moisés, ele exercia um papel de juiz em Israel. Todos os problemas, pequenos e grandes, eram trazidos a ele para que julgasse e decidisse quem estava com a razão. Entretanto, como somente ele ocupava a função e o povo era numeroso, Moisés começava a ouvir as pessoas de manhã e se estendia até a tarde. As pessoas ficavam em pé diante de Moisés, desde de manhã até a tarde, para serem atendidas, para serem consultadas. Certo dia, Moisés recebe a visita do seu sogro, um homem chamado Jetro. A relação entre os dois era uma relação muito boa, ambos se respeitavam. Quando Jetro chega, Moisés contou todas as coisas que Deus havia feito por Israel, como o Senhor lhes dera vitória sobre Faraó, e contou acerca das adversidades que tivera pelo caminho. No dia seguinte, Moisés daria prosseguimento aos trabalhos. Tinha muita gente para ser ouvida, tinha muitos trabalhos a serem realizados, e Jetro, então, ele observou e viu que algo não era certo. Olhe na sua Bíblia aí, por favor, deixe a sua Bíblia aberta, não feche. Olhe o versículo 14, o que Jetro vai dizer para Moisés. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: o que você está fazendo com este povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Então, Jetro, ele constatou que era muita gente, que tinha muito trabalho para uma única pessoa. A visão de Jetro é uma visão de quem está de fora do problema. Moisés, por estar envolvido nos trabalhos, ele não tinha a visão que Jetro teve. Então, humildemente, Jetro orienta Moisés. E nessa manhã, eu quero pensar com os irmãos, nessa última EBD do ano, sobre o seguinte tema: colaborando para o progresso da obra de Deus. Colaborando para o progresso da obra de Deus. Eu tenho certeza que no decorrer do estudo e ao decorrer, nós seremos desafiados, nós seremos encorajados pelo Senhor para analisar a nossa vida, a nossa atitude e o nosso comprometimento com a obra do Senhor. Mas antes de analisar o texto, permitam-me fazer algumas perguntas a você e a mim. A primeira pergunta é: o que você e eu fizemos para o Senhor ao longo desse ano? Quanto do nosso tempo, quanto do nosso recurso
nós investimos na obra do Senhor? Quanto nós nos envolvemos e nos comprometemos com a obra dele? Analisando a sua atitude para com o Senhor, qual foi a sua colaboração para que os trabalhos fossem realizados? O que você fez para o Senhor esse ano? Ou você aproveitou o ano para investir tão somente em você? Você usou 2024 tão somente para alcançar os seus objetivos, alcançar os seus projetos, e você foi colocando a obra do Senhor de canto. Se der para fazer, eu faço. Ah, não, mas tem pessoas para fazer, então eu não preciso fazer. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que todos nós devemos colaborar para o progresso da obra de Deus. Olhando para 2025, que já está bem aí, você e eu iremos contribuir, iremos colaborar para que a obra do Senhor continue progredindo? Qual será a nossa parcela de contribuição e qual será a nossa colaboração para 2025? E a última pergunta: se depender de você, a obra do Senhor, ela vai parar ou ela vai continuar? Se depender de você, a obra do Senhor, ela para ou ela continua? Olhando e analisando o texto, a gente consegue extrair algumas verdades. E a primeira verdade, eu peço você, aqui do meu lado direito, leia o verso 17, depois, meu lado esquerdo, o verso 18, e leia em voz alta, por gentileza. Meu lado direito, 17, meu lado esquerdo, o verso 18. Encontrando, pode ler. Olha só, obrigado, minhas irmãs. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. A primeira verdade que a gente encontra no texto é que um problema é detectado. Um problema é detectado. Qual o problema que Jetro detectou? Qual foi o problema? É muito trabalho para uma única pessoa resolver. E é incrível, meus irmãos, que esse problema, ele está presente em quase todos os lugares. Não só na igreja, no judiciário brasileiro também. Há muitos processos, há muitas demandas para poucas pessoas julgarem. Em certas empresas, há muitos trabalhos e pouca mão de obra. Quando você chega nos órgãos públicos para ser atendido, você ouve com muita frequência: tem muita gente lá fora para ser atendido e pouca gente aqui dentro para atender. É um problema crônico, não é só na igreja, mas nós estamos olhando para a obra do Senhor. Jetro, ele consegue detectar que há um problema. Porém, o trabalho é muito, mas a mão de obra é pouca. Sobra trabalhos e falta pessoas. Algumas atitudes de Jetro chamam a minha atenção. Quando ele detecta o problema, além dessa percepção, além dessa capacidade de observar e detectar um problema, tem 3 atitudes de Jetro que chamam a minha atenção. A primeira delas é a coragem. Por que a coragem? Porque corrigir uma pessoa não é uma tarefa tão simples, não. Tem pessoas que odeiam serem corrigidas.
Tem pessoas que odeiam serem chamadas a atenção. Elas estão fazendo o trabalho delas. Elas acham que estão certas. Mas quando alguém chega e aponta um erro, há pessoas que não gostam. E você sabe que ao apontar os erros de alguém, isso pode custar a amizade e a consideração. Quantas famílias estão desintegradas hoje por conta disso? Um membro foi chamar a atenção do outro membro da família que não gostou e causou um reboliço na família. Não se falam, jogaram um contra o outro. Nas empresas acontece isso, nos órgãos públicos acontece isso. Então é um problema que a pessoa precisa ter coragem para apontar o problema. E Jetro teve coragem para corrigir um homem com o currículo de Moisés. Qual é o currículo de Moisés? Um homem chamado por Deus. Foi através de Moisés que a rocha foi ferida e a água saiu para que eles bebessem. Foi através de Moisés que ele colocou o cajado, o mar se abriu, lembram? Que currículo esse homem? Um homem com uma intimidade e um temor ao Senhor incrível. Então Jetro, ele teve coragem de corrigir Moisés. Ele detecta o problema, só que ele não fica em silêncio. Ele quer ajudar Moisés. Ele quer fazer com que Moisés entenda que o trabalho pode ser feito de uma outra forma e continuar progredindo da melhor maneira possível. Mas além da coragem, uma outra atitude de Jetro chama a minha atenção. E qual é essa segunda? A humildade. Queridos, Jetro, ele aponta para o erro que Moisés estava cometendo, contudo, ele não ataca Moisés. Tem muitas pessoas hoje que não sabem chamar a atenção das pessoas. Tem pessoas hoje que não conseguem e não sabem como corrigir o erro de alguém. Ela tem muita facilidade para detectar o problema, mas falta a humildade para separar o erro da pessoa. E Jetro é esse homem humilde. Mesmo sendo o sogro de Moisés, ele é um homem humilde. Ele em momento algum atacou Moisés. Olha, Moisés, você está errado. Não é assim que se faz. É desse jeito. Do jeito que você está fazendo, vai dar errado. Não. Ele é um homem humilde. Mas além da coragem, além da humildade, uma terceira atitude desse homem chama a minha atenção. É a sabedoria. Meus queridos, a sabedoria é necessária para oferecer a solução do problema. Percebam que Jetro, ele usa a sabedoria para oferecer a solução que iria corrigir o erro, e não só isso. Ele tem sabedoria para não tirar de Moisés a sua autoridade. Ele é sábio para reconhecer o erro, para detectar o erro. Ele é sábio para mostrar a Moisés como fazer sem ferir a autoridade e a posição de Moisés. Isso é sabedoria. Olha o versículo 23 aí, a parte A apenas. Olha a sabedoria desse homem. Se você seguir esse conselho, notem que ele diz, se você seguir. Ele não obriga, ele não impõe Moisés a fazer nada. Mas ele aconselha, ele é sábio. Deixe-me abrir um parêntese. Uma pessoa sábia, ela aponta o que fazer, mas ela nunca obriga ninguém a fazer aquilo que não quer que seja feito.
Moisés é sábio, Jetro também é sábio. Por que Moisés é sábio, assim como Jetro? Olha depois da sequência do verso 23. Se você seguir esse conselho, e se Deus assim lhe ordenar. Você percebe a humildade de Jetro? Você percebe o temor que Jetro tem ao Senhor? Ele não força, ele não obriga Moisés, mas ele diz: Moisés, se você seguir o meu conselho, e se Deus assim lhe ordenar. Ou seja, Moisés agora tem uma informação importante. Agora cabe a Moisés o que fazer com essa informação. Certamente, Moisés tem a escolha dele: seguir ou não o que Jetro disse. Só que Moisés, ele tem um filtro. E qual é o filtro? A vontade do Senhor. Se Deus lhe ordenar, se você, Moisés, entender que Deus está lhe ordenando a fazer como eu estou sugerindo, faça. Pessoas tolas, elas querem que os outros façam o jeito que elas querem que seja feito. Pessoas sábias não. Pessoas sábias apontam o erro, mostra a rota, mostra o caminho e diz: olha, agora é com você. Eu não vou te obrigar a nada. Eu não vou impor nada a você. A decisão é sua. Mas detalhe, antes de agir, consulte a Deus. E aí você vai perceber e entender quem está certo e quem está errado. Mas antes, consulte ao Senhor. É notório a sabedoria, a humildade e a coragem de Jetro. E esse problema que ele detecta, que ele chega ao diagnóstico, que sobra trabalhos e falta pessoas, esse trabalho ou esse problema é antigo. E ele se repete também, porque Jesus, ele vai nos orientar acerca disso. Abra a sua Bíblia, mas deixa marcado aqui Êxodo, que nós vamos voltar para cá. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, dos versos 36 ao 38. Porque o muito trabalho e a pouca mão de obra é um problema que Jesus também detectou. Veja que vai só se repetindo. Mateus 9, do 36 ao 38. Quem encontrou, diga amém. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é o quê? É grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Percebam que o mesmo problema que Jetro detectou, Jesus também detectou aqui. Jesus disse: a colheita ou a seara é grande, mas os obreiros, mas os trabalhadores são poucos. Será que esse problema, irmão Martinho, que Jetro detectou, que Jesus detectou, será que hoje a gente tem também? Tem. Tem igrejas fechando, porque não tem obreiros. Tem pessoas abandonando o ministério, deixando de ser pastor, missionário, missionária. Dentro da própria igreja, tem pessoas estáticas, estagnadas, não fazem nada. Tem muito trabalho a ser feito, mas tem pouca mão de obra. E eu digo a você que quando Jesus está dizendo que a seara é grande, Ele não está olhando tão somente para dentro de uma igreja. É porque o campo é vasto. Para pensar um pouco, no campo de atuação que nós como igreja podemos exercer. Eu lembro a você que quando eu fiz
aquele curso de capelania pela Florida Leadership, eu estudei pelo menos 10 capelanias. Só para você entender, nosso campo de atuação, nós podemos atuar em empresas, nós podemos atuar em escolas, nós podemos atuar em faculdades, em universidades, em presídios. Olha o campo como é grande. Percebe? E o que nós estamos fazendo? Nada. Ou talvez pouco para o tamanho da obra. Jesus está dizendo, a seara ou a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E essa conta não fecha. Não dá para a gente chegar a uma equação, a um denominador comum, porque é muito trabalho para pouca gente. E aí então, Cristo, Ele nos ensina a orar ao Senhor da seara, ao Senhor da colheita, que envie mais colaboradores para os seus campos. Essa é a orientação de Jesus. A obra é dele, a seara é dele, o campo é dele. Agora, fato é, quem é que vai fazer a obra do Senhor? Quem? Os anjos? Os ímpios? Não. Quem faz a obra do Senhor é o povo do Senhor. Amém, igreja? Quem faz a obra do Senhor é o povo do Senhor. Ele está dizendo, ore ao Senhor da seara, peçam a Ele que envie mais trabalhadores para os seus campos, não é para as suas igrejas, mas para os seus campos. Meus irmãos, há muitos trabalhos, há muitos campos ainda a ser explorados, mas é preciso que você e eu oremos, mas também tenhamos a disposição em fazer como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. A oração, ela está ligada à ação. Senhor, levante mais obreiros, Senhor, levante mais trabalhadores, Senhor, levante mais pessoas, e que dentre essas pessoas, eu seja uma, porque eu quero fazer também a tua obra. Esse foi o problema que Jetro detectou, que Jesus também detectou. Mas volta para Êxodo, por gentileza, porque nós vamos encontrar uma segunda verdade nos versos 19 e 20. Versos 19 e 20. Olha o que ele vai dizer. Agora, ouça-me e escute meu conselho, e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. Agora, olha o verso 22. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão o seu trabalho. Jetro, ele detecta o problema, mas ele é um homem humilde, ele é um homem corajoso, ele é um homem sábio, e ele aponta o erro só para não apontar por apontar. Ele viu Moisés, está errado isso aqui é um problema. Só que à medida que ele aponta, que ele detecta o problema, ele já vem com a solução. E essa é a segunda verdade. Qual foi a solução encontrada por Jetro para Moisés resolver o problema? Delegar funções. Essa é a segunda verdade. Ou a distribuição das tarefas. É mais ou menos hoje o nosso judiciário. São em 3 instâncias. Se de repente eu tenho um problema com alguém,
e estou usando como uma tese, apenas uma metáfora, se eu tenho um problema com alguém e essa pessoa me leva à justiça, ela vai me levar primeiro para a primeira instância. Já não vai lá primeiro para o STF. Se aqui na primeira instância a gente chegou a um acordo, foi resolvido, tem para quê ir para a segunda instância? Vai para a terceira instância? Não, por quê? Porque aqui na primeira já foi solucionado o problema. Então, o que Jetro está dizendo a Moisés é mais ou menos isso. Moisés, distribua a tarefa. Moisés, delegue funções. Moisés, não leve a carga sozinho. E é incrível porque, vendo que a obra é grande e poucos os trabalhadores, Jesus, ele nos ensina, como nós vimos agora há pouco, a orar ao Senhor para mandar mais trabalhadores. Agora, Jetro, ele oferece para Moisés um conselho prático e eficiente. Moisés, eis o problema. Tu tem pessoas aqui, por que tu não divide as tarefas? Por que tu não delega funções? Por que tu não distribui para que outros também te ajudem? O conselho de Jetro foi: convide outros homens e dê a eles a autoridade para colaborarem com o trabalho. Uma coisa que me chama a atenção em Moisés é que ele não era preguiçoso. Moisés, ele trabalhava arduamente. Moisés era um homem dado ao trabalho. Meu irmão, um homem preguiçoso é terrível. Um homem preguiçoso que não quer trabalhar é cruel, maltrata a família, maltrata todo mundo. E Jetro, ele é aquele homem que trabalhava. O expediente de Moisés começava de manhã e terminava no final do dia. Só que perceba uma coisa, neste momento, ele carregava sobre os seus ombros os problemas, os conflitos de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Você imagina o que é julgar, às vezes, coisas tão banais, tão triviais, tão simples, mas tinha que passar por ele. A tarefa é grande demais, a tarefa é imensa para ele, e sem dúvida, era uma carga muito pesada para ele carregar sozinho. Então o seu sogro, ele percebe isso. Ele percebe a maneira como os trabalhos estavam sendo conduzidos. E que essa maneira iria oprimir Moisés. Moisés ia cansar o povo e até frustrar o povo por causa da demora do julgamento das causas. Tem irmãos aqui? Quantos anos tem a sua causa na justiça? Até esqueceu, não é? Seja franco e honesto. Chega um ponto que você desanima ou não? Será que vai sair alguma coisa? Não é, irmã Ângela? Será que vai sair alguma coisa? Será que esse processo vai andar? Será que o juiz vai ter acesso ao meu processo? Quando é que o juiz vai julgar a minha causa? E essa observação Jetro faz a Moisés. É muita gente, tem muitos casos, entre aspas, tem muitos processos a serem julgados. E aqui, meus irmãos, eu aprendo uma coisa: o líder, todo líder, precisa aprender que sozinho é impossível dar continuidade com qualidade e com excelência nos serviços que prestamos ao Senhor. É imprescindível que compartilhemos o peso da responsabilidade e que distribuamos as tarefas, tanto para fazermos discípulos, quanto para dividir o peso. E Jetro, ele tem uma visão aqui bilateral. Como assim, pastor? Ele consegue enxergar os resultados danosos que a centralidade no líder pode causar tanto para Moisés quanto para o povo. Olha na sua Bíblia aí, o versículo 18.
O problema da centralidade na liderança. Verso 18: você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Então percebam que centralizar tudo em uma única pessoa é prejudicial. Isso aqui as empresas fazem isso. As empresas hoje fazem curso, workshop, oficinas e tantas coisas para tentar fazer com que o líder seja desse tipo. Não seja um centralizador, mas seja alguém que tenha a sabedoria e a humildade para distribuir funções. O resultado da centralidade é que o líder vai ficar esgotado, diz o texto. O líder vai ficar fadigado, o líder vai definhar e o povo vai ficar exausto. O povo não vai aguentar também esperar de manhã até a tarde, e quando sabe-se lá o meu caso, será julgado. Então é danoso, é desastroso a centralidade da liderança. Se Moisés continuasse fazendo o que estava fazendo, do jeito que estava fazendo, iria desfalecer junto com o povo. Ou seja, não é bom para ninguém. Faz mal para o líder e faz mal para o liderado. Todos seriam prejudicados. A centralidade traz prejuízos para a vida física e emocional. Olha o versículo 22, porque nele nós encontramos o objetivo da distribuição das tarefas. Qual é o objetivo? Olha só, eles deverão estar sempre o quê? Gente, grave isso aqui, porque a terceira verdade que nós vamos aprender hoje tem a ver com esse texto. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles, olha só, dividirão com você o quê? O peso da responsabilidade e o que mais? E facilitarão o seu trabalho. Então, qual é o objetivo da distribuição das tarefas? Dividir o peso da responsabilidade e facilitar o trabalho. É interessante que alguns irmãos têm me procurado e têm dito assim: pastor, a gente precisa criar aqui um grupo de homens para ficar mais atento. Porque toda vez que chega alguém aqui na igreja, quer falar com quem? Com o pastor. E irmão Paulo, 90% nós já sabemos que ele querem falar com o pastor. Sabemos ou não sabemos? Por que vocês não resolvem para mim? E aí os irmãos disseram assim: pastor, vamos criar esse grupo. E se alguém quiser procurar o pastor para conversar, primeiro passa pela gente. Eu digo: ô, meu irmão, que benção. Porque às vezes eu estou ocupado, às vezes eu estou em aconselhamento, às vezes eu estou conversando com alguém algo sério, aí chega uma pessoa querendo falar comigo, nada com nada. E tem vocês aqui, um monte de homem aqui na igreja. Então, percebam como o objetivo de dividir tarefas é fazer com que o peso da responsabilidade seja compartilhado e, ao mesmo tempo, para que haja uma facilitação no trabalho. É isso. Imagina tudo concentrado numa pessoa só. Imagina tudo concentrado no pastor. Se vai arrumar é o pastor, se vai desfazer é o pastor, se vai comprar é o pastor, se vai vender é o pastor, tudo é o pastor. Pesa. Então o objetivo da distribuição das tarefas é dividir o peso e ao mesmo tempo facilitar o trabalho. Agora vem a terceira e última verdade. E essa aqui, ela é muito forte. Olha comigo aí o verso 21, por favor. Um de vocês, leia em voz alta só o verso 21. No entanto, escolha dentre todo o povo
homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiem suborno. Nomeie-os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Jetro, ele detectou o problema, ele apontou o erro que Moisés estava cometendo, o aconselhou que distribuísse as tarefas e apresentou as consequências desastrosas que poderiam acontecer se ele fosse um líder centralizador. Agora, ele cita as qualidades dos colaboradores. Isso para mim é fantástico. Ou seja, eu tenho um problema. Eu preciso dividir o peso da responsabilidade. Mas eu pergunto, é com qualquer pessoa? Sim ou não? Não. Não é. Meus irmãos, eu acredito que quase todas as denominações evangélicas brasileiras hoje têm pago um preço muito alto de colocar no ministério pastoral quem não foi chamado por Deus. Sabe, a pessoa tem um conhecimento bíblico, a pessoa tem uma boa postura de púlpito, ela tem uma eloquência e dá para passar, ele fez um curso de oratória, ele sabe como conversar, e aí então a igreja precisa de um pastor. Não avaliou-se o caráter, apenas colocou o pastor na igreja porque a igreja estava precisando. Que fracasso, que problema. E quando uma pessoa ou um pastor aceita ser pastor sem ser chamado por Deus, ele vai sofrer, vai fazer a esposa sofrer, os filhos sofrerem e a família toda sofrer junto com a igreja, porque não foram chamados. Foram colocados por uma circunstância, por um momento, por um problema que surgiu. Quase todas, se não todas, as denominações evangélicas brasileiras sofrem com esse problema. Porque não é colocar pessoas por colocar. Eu sempre, conversando com os membros da diretoria, eu sempre pergunto assim: se você tem uma empresa, você colocaria qualquer pessoa para gerenciar a sua empresa? Quem colocaria? Levanta a mão, quero ver. Ninguém. Por que com as coisas de Deus acontece de qualquer jeito? Se eu não tenho coragem de colocar uma pessoa para gerenciar os meus negócios, se eu não tenho coragem de colocar um tesoureiro para cuidar das minhas finanças, por que na igreja eu coloco? Meus irmãos, nada custa mais do que a igreja de Cristo, porque ela custou o sangue do Cordeiro. Nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata. Você lembra do Banco Bamerindos? Quem lembra do Banco Bamerindos? Nunca me esqueço, irmão Paulo. Tinha uma música aqui que eu não vou cantar, que eu sou ruim, vocês sabem? Mas era bem assim: o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua. Cadê o Bamerindos? Cadê o Bamerindos? Acabou. Mas a igreja de Cristo continua em pé. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Não é porque eu preciso de alguém para me ajudar que eu vou colocar qualquer pessoa. Existe uma regra, e vamos a ela aqui, porque Jetro vai dizer bem assim, no verso 21: no entanto, escolha dentre todo o povo. Agora aqui tem critérios. Moisés, não é para você chamar qualquer um, não. Seria fácil a tarefa de Moisés? Jamais. Não é fácil escolher pessoas. Não é fácil. Tanto é que as empresas, o que elas fazem antes de contratar uma pessoa? O que ela pede? Vamos lá, pede o quê? Currículo. Avaliou o currículo, analisou ali. Depois, tem um segundo passo, uma segunda etapa? Entrevista. Se olhou o currículo,
Se na entrevista foi convincente, ainda com os 2 pés atrás e as 2 orelhas em pé, essa pessoa é contratada. Por quê? Numa entrevista, eu posso me fazer ou me passar por aquilo que eu não sou. Numa entrevista, eu posso parecer proativo, gosto de trabalhar em grupo, sou fácil de me relacionar. Mas no dia a dia, meu irmão, a coisa pega. A coisa pega. E é interessante esse texto, por quê? Porque antes de analisar o currículo, Moisés deveria analisar o caráter. Meus irmãos, gravem bem isso. Moisés, antes de avaliar o currículo, ele deveria analisar o caráter. Porque não poderia ser qualquer pessoa. Não poderia ser qualquer homem. Moisés tinha que ter a sabedoria, a perspicácia de analisar o caráter. E no caráter, Jetro diz assim, acompanhe comigo. Eu vou ler na corrigida. E tu, dentre todo o povo, procura primeiro homens capazes. Presta bem atenção. Homens capazes são homens competentes. São homens que estejam preparados, que estejam aptos para exercer as suas funções. Qual é o cargo que eu vou ocupar? É esse. Será que eu estou apto para isso? Não é pessoas improvisadas, não é colocar pessoas pela amizade, não é colocar pessoas por indicação ou por indicação de uma outra pessoa porque eu gosto da pessoa. Não. As pessoas que Moisés deveriam procurar teriam que ser pessoas capazes, competentes, que fossem dar conta dos seus trabalhos. Não é qualquer pessoa. Eu me lembro que no passado, nós estávamos numa necessidade muito grande aqui na igreja, de músicos, irmãos para tocar, para cantar. E aí de repente apareceu um aventureiro, Milton, caiu aqui de paraquedas. E aí o cara todo espalhafatoso, conversador, disse, pastor, eu já vim da igreja tal, eu sou músico, eu toco, eu canto, eu tenho um coral. Currículo do cara, Milton, na necessidade nossa, vou já pegá-lo aqui. Só que a gente vai conhecendo, né? E aí essa pessoa ficou 1 mês, ficou 2 meses, ficou 3 meses. Disse, pastor, acho que eu vou para outra igreja. Diga, é mesmo, irmão? Por quê? Porque aqui eu não tenho oportunidade. Aí, de fato, não ficou aqui, foi para uma outra igreja. Pensa num problema que ele arrumou. Ou não sei se foi ele ou se foi o pastor que arrumou o problema, que admitindo esse cara, sem conhecer o caráter. Meu irmão, pode ser maestro, pode ser doutor em divindade. Para mim, o caráter vale mais do que o currículo, viu, gente? O currículo, ele está em segundo plano. Não adianta você ter uma pessoa com um currículo impecável se o caráter dele é maculado. Você vai ter problema. Você vai ter problema de relacionamentos com essa pessoa. Você vai ter problema de essa pessoa se subordinar a você, de se submeter a você. É um problema isso. Ela vai querer fazer o que ela acha que deve fazer, não o que a necessidade demanda. Então, cuidado. Moisés tinha que procurar homens, tinha sim que distribuir tarefas, tinha sim que delegar funções, mas não para qualquer pessoa. Tinha primeiro que ser capazes. Depois, esses homens, além de serem capazes, dependendo da sua tradução, deveriam ser honestos ou tementes a Deus. Isso aqui é caráter. Você que já fez faculdade, quer seja uma graduação, uma pós ou algo além, você sabe que na faculdade não te ensina a temer a Deus. Ensina? Não. Faculdade alguma nos ensina o temor ao Senhor. E quando Salomão escreve o livro dos Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, ele vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria,
o conhecimento do santo resulta em discernimento. Ou seja, eu vou exercer as minhas funções na igreja, primeiro porque eu aprendi a temer a Deus. Eu vou oferecer o meu melhor, eu não vou fazer corpo mole, porque eu aprendi a temer a Deus, e a Ele eu vou prestar contas. É temor. É o temor a Deus que deve nos reger dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, lá no seu local de trabalho. Não chegue atrasado por chegar atrasado, não. Não fique inventando desculpas, não fique colocando atestado que não é verdadeiro. Tema o Senhor. Ah, pastor, mas aqui o pessoal faz corpo mole, mas faça corpo duro. Faça o seu, da melhor maneira, se esforçando, com alegria. Lembra de Colossenses? Faça o seu serviço não para os homens, mas para o Senhor. Isso é temor. Eu vou exercer as minhas funções da melhor maneira possível, porque eu aprendi a temer ao Senhor. Provérbios 16:6, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor ao Senhor os homens se desviam do mal. Meu irmão, não venha no local de trabalho, não venha querer fofocar para mim que não dá certo não. Não venha querer falar do gestor, do líder, do gerente, do patrão, do outro colega, porque isso para mim não dá certo. Você quer falar mal de alguém? Tenha coragem e fale para a pessoa. Amém, igreja? Misericórdia, pastor. É porque é mais fácil falar dos outros para os outros e difícil falar dos outros para a própria pessoa. Isso é temor ao Senhor. Você sabe como é que acaba a fofoca na família, na igreja, no trabalho? Com temor ao Senhor. Não, meu irmão, peraí, meu irmão, não quero nem saber. Quero nem saber, porque Deus vai pesar a mão sobre mim. Isso é temor. É o temor ao Senhor que faz com que os homens se desviem do pecado. O temor a Deus, grava isso. O temor a Deus é a chave para sermos colaboradores por excelência. Eu não posso fazer corpo mole no meu ofício de pastor. Eu não posso dizer assim, não vai dar, não dou conta. Simplesmente porque eu não quero fazer. Deus cobra. Eu sei que eu posso fazer mais. Eu sei que eu posso fazer melhor. E eu vou fazer. Porque o Espírito Santo me cobra. E é o temor que eu tenho ao Senhor. Não é a família, não é a igreja, mas é a Deus primeiramente. Eu tenho que fazer da melhor maneira possível. E Provérbios 3, do 5 ao 7, diz: confie no Senhor de todo o teu coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Não é o meu currículo, gente. Não são os meus diplomas. Não é a minha experiência que me mantém no ministério. Garanto a você. Eu nunca me esqueço, no último semestre, no Maranata, estudando a carta aos Tessalonicenses, o professor disse o seguinte: vocês estão a poucos dias de concluir o curso de vocês, de receberem o canudo de vocês. Nunca me esqueço. Ele diz assim: mas lembre-se de uma coisa, não é o diploma que fará de vocês pastores, é a consagração diária de vida. É com muito pesar e com um profundo lamento que eu digo a vocês, eu tive colegas que eram pessoas usadas pelo Senhor e hoje não estão mais no ministério. Confiou em si mesmos, nas suas graduações, nas suas experiências, nos seus diplomas. O que nos faz manter em pé, servindo ao Senhor, não é a nossa própria sabedoria, não é o nosso próprio conhecimento, não é a nossa experiência, mas sim o temor que nutrimos no coração ao nosso Senhor. É preciso aprender a temer ao Deus.
quando formos escolher, assim como Moisés, ele teve que escolher homens capazes, homens que temessem a Deus, mas tem terceiro aí, não tem? Qualidade no caráter, verso 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Pastor, tem homem de mentira? Tem. Ou não tem? Tem. Tem uns homens de mentira. Homens de verdade. O que é um homem de verdade? É um homem que ama a verdade e odeia a mentira. Um homem que diz eu amo a Deus e traz sua esposa é mentiroso. Um homem que diz eu amo a Deus e é corrupto é mentiroso. Um homem que diz eu amo a Deus e aceita propina é mentiroso. Homens de verdade. O homem de verdade, ele tem uma vida reta, ele não tem uma vida dúbia. Um homem de verdade não é oscilante quanto às suas palavras. O homem de verdade sustenta o que diz. O seu falar é sim, sim e não, não. Um homem de verdade é uma pessoa íntegra, é uma pessoa transparente, não é dissimulado, não é fingido. Um homem de verdade é digno de confiança. Um homem de verdade não foge de suas obrigações e responsabilidades. Um homem de verdade assume o seu compromisso e não é parcial. Um homem de verdade, ele assume os seus erros, ele tem a humildade para reconhecer, corrigir e se arrepender. Isso é um homem de verdade. Não é qualquer um. Você imagina uma igreja ter um líder que não é um homem de verdade, que quando erra, ele vai ser confrontado, chamado a atenção com amor, com tato, com trato correto, e mesmo a gente diz, não fui eu quem fiz, não fui eu quem falei, não foi desse jeito. Isso não é homem de verdade. Um homem de verdade, ele pode errar? Pode, mas ele vai ter a humildade para reconhecer o erro dele. Um homem de verdade, ele é imparcial. O tratamento vai ser igual. Ele pode ter mais afinidade com um do que com o outro, mas o tratamento é igual. Isso é um homem de verdade. E depois, ele vai dizer que esses homens que Moisés deveria escolher tinham que ser capazes, esses homens, eles tinham que ser tementes a Deus, eles tinham que ser homens de verdade, e quarto e último, deveriam odiar o quê? O suborno. Em algumas traduções aparece a avareza. Meus irmãos, os homens escolhidos por Moisés, não era pelo currículo, era pelo caráter. E um homem capaz, um homem que aprendeu a temer a Deus, um homem que é verdadeiro, ele não vai se vender por nada nesse mundo. Um homem temente a Deus e um homem de verdade, ele não vai se vender. Ele não vai favorecer ninguém a custas de presentes, de propina, de suborno. O homem que odeia a avareza, ele não tem preço, porque ele não se vende. O homem que odeia a avareza, ele é isento e imparcial. Ele não é politicamente correto, ele se posiciona. Porém, ele nunca vai se vender. E por que é preciso colocar homens na liderança que odeiem a avareza? Porque o avarento, ele negligencia as atividades espirituais
e a obra de Deus. Um avarento, ele só está pensando em ganhar, em comprar, em conquistar. Embora a sua vida espiritual e da sua família esteja em frangalhos, mas se ele estiver bem, se ele estiver prosperando financeiramente, se ele estiver conquistando os seus sonhos materiais, ele está investindo tudo que tem. Por isso, Moisés não deveria colocar homens que gostassem do dinheiro, que fossem melhor apegados ao dinheiro, mas eles deveriam odiar a avareza. O avarento, ele é dominado pelo materialismo. Eu não estou me referindo ao capitalismo, mas ao materialismo. Eu entendo que a gente precisa produzir para ter alguma coisa. Eu entendo que a gente precisa plantar para colher. Eu entendo que a gente precisa trabalhar para ter alguma coisa. É bíblico, o trabalho é bíblico. E eu entendo que nesse universo que vivemos, sempre vão ter os ricos e os pobres. Sempre terão. E quando você faz uma análise bíblica a respeito da riqueza e da pobreza, você vai entender isso. Eu não olho a riqueza e a pobreza sob o aspecto filosófico. Não faço isso. Porque eu agradeço a Deus pela vida de alguns empresários que deram emprego para nossa mãe. Lembra do seu Raimundo? Um homem riquíssimo na época. Se não fosse ele, colocando a nossa mãe para trabalhar para ele lá dentro da casa dele, eu não sei o que seria de nós. Eu não jogo uma classe contra a outra. Não faço isso. Porque tem muitos pobres que são invejosos, que são ciumentos, mas não querem trabalhar para ter alguma coisa. É fato isso. Tem muitos ricos que dormem tarde, acordam cedo, trabalham, produzem para ter alguma coisa, porque isso é dignidade. Quantas pessoas que eram pobres e que hoje são ricas? Ou não tem? Ou não tem? Tem. Tem muitos pobres que hoje são ricos, que vieram lá de baixo. Eu conheço pelo menos meia dúzia de empresários que vieram lá de baixo e que hoje estão bem sucedidos, graças a Deus. Mas não são apegados ao dinheiro. São pessoas doadoras. São pessoas que abençoam a obra. Tem empresários que, pela misericórdia do Senhor, eles olham a obra do Senhor como uma prioridade na vida deles. Devolvem dízimos, ofertas, ajudam quando a igreja está em campanha. São homens e mulheres que não são apegados ao materialismo. Por que nós não podemos colocar um avarento? Porque o avarento vai sempre priorizar aquilo que lhe dará um retorno financeiro. Um avarento, ele não está preocupado com as coisas espirituais, mas sim com as coisas materiais. O avarento, ele vai sempre priorizar o que ele quer ter, nunca o reino de Deus. E lembra de Mateus 6,33? Buscai primeiro e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É verdade, meus irmãos, que o avarento, ele só pensa nele. Ele não pensa na obra. Então nós não podemos colocar na liderança pessoas assim. Pessoas que amam o dinheiro. É fato que alguns líderes trabalham sozinhos porque eles são centralizadores, são manipuladores. É verdade. Tem líderes que são, desculpa a expressão, são antipáticos. Tem líderes que não dá para você chegar até ele porque é só do jeito dele. Há líderes que trabalham sozinhos porque eles são centralizadores, eles são manipuladores, é verdade. E pessoas não querem ficar perto de líderes assim. Mas é verdade também que outros líderes trabalham sozinhos porque falta pessoas. Como foi o caso de Jetro, apontou para Moisés, foi o caso de Cristo, dizendo que a obra é grande, mas poucos são os ceifeiros. Mas há outros líderes que até têm pessoas para ajudar, contudo o caráter delas é reprovável.
que você prefere? Trabalhar sozinho ou com alguém que tem um caráter reprovável? Você prefere trabalhar sozinho ou colocar uma pessoa que pode prejudicar você, a sua igreja ou a sua empresa? E aí eu concluo citando a humildade de Moisés, porque eu entendo que todo líder, ele precisa ser humilde. E olha o versículo 19, melhor, o verso 24. Olha comigo aí, o verso 24, para a gente concluir. Moisés fez o quê? Moisés fez o quê? Aceitou, acatou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. Agora, olha o versículo de número 26. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo, traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Pouco tempo depois, Moisés despediu do seu sogro, que voltou para a sua terra. Quando eu olho o final do capítulo, a impressão que eu tenho, não estou afirmando porque não é o que o texto está dizendo, mas a impressão que eu tenho é que Deus fez com que Jetro fosse até onde Moisés estava só para corrigir Moisés. E aí ele diz assim: e Moisés aceitou o conselho de Jetro. É todo mundo que aceita conselhos, irmãos? Volto à pergunta: é todo mundo que aceita conselhos? Um orgulhoso não aceita. Um líder arrogante, manipulador, ditador, centralizador, não aceita conselhos. Mas lideranças também, liderados, também não aceitam. Só aceita conselhos quem tem um coração humilde, em que está disposto a mudar o seu comportamento. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. E que Deus faça de você e de mim bons líderes e bons liderados, para a honra e glória dele. Amém? Vamos orar? Convido você a colocar-se em pé. Após a oração, nós vamos encerrar a transmissão. E os irmãos que estão aqui poderão fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas e expor as suas contrariedades. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecidos por mais uma escola bíblica, sendo esta a última do ano. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por esse texto desafiador e motivador também. Nós temos muitos trabalhos. A seara, como o Senhor Jesus disse, é grande. E muitas vezes nos faltam pessoas. Mas a minha oração, Pai, é que o Senhor levante em nosso meio pessoas para trabalharem para o Senhor. Que o Senhor conduza outras pessoas de outros lugares para também trabalharem para o Senhor. Mas que essas pessoas sejam capazes, sejam tementes ao Senhor. Que esses homens e que essas mulheres não sejam avarentas, e que esses homens e mulheres sejam de verdade e que sejam verdadeiros também. E que juntos, meu Deus, venhamos continuar fazendo a Tua obra, até o Senhor voltar ou até o Senhor nos levar. E eu peço que o Senhor sempre levante mais obreiros, que o Senhor levante mais pastores para as igrejas, mas homens chamados pelo Senhor, não manipulados por outros homens. Que o Senhor mesmo, ó Deus, venha abençoar a Tua igreja e que o Senhor sempre providencie pessoas para liderar o Teu povo, com amor, em verdade e em temor ao Senhor. Nós oramos agradecidos no nome santo de Cristo. Amém. Irmãos, podem sentar? Vamos encerrar a transmissão. Agradeço a você, desejo a todos um bom domingo, um bom tempo em família e até a noite, se Deus nos permitir, e Cristo não voltar.